A água é a fonte da vida da forma que conhecemos. 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água, mas apenas 2,5% dessa água é água doce. E na nossa sociedade moderna, a busca pelo conforto muitas vezes passa pelo aumento considerável do consumo dessa água. E os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas, dentre elas a produção agrícola. A água pode representar até 90% da composição física das plantas, e a falta d'água em períodos de crescimento dos vegetais pode destruir lavouras e até ecossistemas devidamente implantados. Em relação à produção agrícola, o mau uso da água pode levar a danos ambientais, como a salinização do solo, que pode ocorrer por meio de uma irrigação incorreta. E nós podemos dividir a água em 4 classes em função da concentração total de sais solúveis, que é expressa pela condutividade elétrica. As classes são C1, C2, C3 e C4. Na classe C1, a água tem salinidade baixa e a sua condutividade elétrica fica entre 0 e 250 micro-ohms por centímetro a 25 graus Celsius. E essa água ela pode ser usada na irrigação da maioria das culturas e na maioria dos solos. E a probabilidade de ocasionar salinidade é muito baixa. Na classe C2, a água tem salinidade média, com condutividade elétrica entre 250 e 750 micro-ohms por centímetro a 25 graus Celsius. Pode ser usada sempre que houver um grau moderado de lixiviação. Plantas com moderada tolerância aos sais podem ser cultivadas, e na maioria dos casos não é necessário a prática de controle de salinidade. Na classe C3, a água tem salinidade alta e condutividade elétrica fica entre 750 e 2.250 micro-ohms por centímetro a 25 graus Celsius. E essa água ela não é recomendável para irrigação em solos com drenagem deficiente. E até mesmo nos solos com drenagem adequada requer práticas especiais de controle de salinidade. E a classe C4, a água tem uma salinidade muito alta, com condutividade elétrica entre 2.250 e 5.000 micro-ohms por centímetro a 25 graus Celsius. E essa água ela não é apropriada para irrigação em condições normais. Porém, ela pode ser usada ocasionalmente em circunstâncias especiais, como em solos muito permeáveis e com boa drenagem, e em plantas altamente tolerantes aos sais. E outro problema de uma irrigação inadequada é a solidificação do solo. E também nós podemos dividir a água em outras 4 classes em função da acumulação de sódio, que é expressa através da relação de adsorção de sódio e, consequentemente, seus efeitos nas propriedades físicas do solo. Na classe S1, a água tem baixa concentração de sódio e ela pode ser usada para irrigação em quase todos os tipos de solo. Na classe S2, a água ela tem uma concentração média de sódio e ela só pode ser usada em solos de textura grossa ou em solos orgânicos com boa permeabilidade. Na classe S3, a água ela tem alta concentração de sódio e pode produzir níveis críticos de sódio trocável na maioria dos solos, e seu uso requer práticas especiais de manejo de solo e com boa drenagem, com alta lixiviação e na adição de matéria orgânica. E pode requerer o uso de corretivos químicos para substituição de solo trocável.
exceto no caso de apresentar salinidade muito elevada. E por último, a classe S4, a água ela tem uma concentração muito alta de sódio e geralmente ela é imprópria para irrigação. E ela pode ser ocasionalmente usada em solos bem drenados ou com uso de gesso, ou com o uso de determinados corretivos químicos que tornem seu uso viável. Todos esses dados eles devem ser monitorados para que o agricultor possa regular o pH da sua irrigação de acordo com o tipo de plantação e o tipo de solo, otimizando assim os recursos da sua colheita. O funcionamento do condutivímetro é simples. Todo condutivímetro é equipado com uma sonda e serve para medições em campo ou local, e o funcionamento é simples. Depois que a sonda é colocada no líquido a ser medido, o medidor aplica uma tensão entre dois eletrodos dentro da sonda. A resistência elétrica da solução causa uma queda de tensão, que pode ser lida pelo condutivímetro. O medidor converte essa leitura para mili ou micro-ohms ou mili ou microsiemens por centímetro. São unidades usadas para medir condutividade. O valor medido indica o total de sólidos dissolvidos, e o total de sólidos dissolvidos é a quantidade de sólidos capazes de passar através de um filtro de fibra de vidro. E na prática, nós utilizamos o condutivímetro para diversas funções. Um meio comum é o aquarismo, tendo em vista que cada peixe ou animal aquático precisa de um certo pH para se desenvolver melhor e de maneira mais saudável. E um outro exemplo que podemos citar no condutivímetro é na agricultura, pois assim nós podemos monitorar a água e constatar se ela é ideal para o tipo de solo e o tipo de plantação. E dessa maneira não traremos prejuízos para o solo e nem para a plantação. E para finalizar, o aparelho utilizado deve ter sido testado e aprovado pela Agência Nacional Ambiental, porque só assim teremos segurança que os valores apresentados são valores corretos.